Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. E hoje vou falar com vocês sobre o Exu de Duas Cabeças, né? É uma entidade muito boa e eu senti essa vontade porque eu ando querendo falar, né, contar para vocês um pouco sobre entidades que estão nos abandonando. Antigamente, até poucos anos atrás, tá? Pouca coisa, pouco tempo atrás, havia um grupo de entidades mais firme, entidades que estavam na espiritualidade brasileira desde que ela começou. E essas entidades começam a se retirar e a ser substituídas, né? Estão sendo substituídas por outras entidades mais novas. Acontece, tem gente que vai dizer: ai meu Deus, a religião está acabando, o espiritual está acabando. Tem nada acabando. Tem simplesmente as coisas se renovando, assim como é. A vida é assim. Mas não é porque essas entidades mais antigas estão aí perdendo espaço que vamos ignorá-las, tá? Elas são muito interessantes. Então, antigamente, tinha alguns Exus muito importantes que ainda existem hoje, mas em menor quantidade, com menos médiums, né? Por exemplo, Exu Mangueira, Exu Arranca-Toco, Exu Ventania, Exu de Duas Cabeças, tá? Tinha um Exu muito bonito que é Exu Rasga-Mortalha, que é o nome de uma coruja. Tinha esse Exu também, Exu Cainana, Exu Cobra, né? Uma série de entidades, tá? Até mesmo o Exu das Sete Catacumbas, que ele ainda é popular, mas não tanto quanto antes. Então hoje eu vou trazer aí umas informações sobre o de Duas Cabeças, mas depois eu falarei de outras entidades também mais antigas. E aí uma coisa engraçada, isso aqui é engraçado. Por que é que eu fui me interessar por Exu de Duas Cabeças? Porque achei que era viado. Achei que era. Isso há muitos anos, né? Quando eu conheci espiritualidade, eu não conhecia ainda, só fui conhecer na vida um único médium desse Exu. Mas eu vi a imagem dele no terreiro que eu fazia parte, tinha uma imagem dele lá no altar, né? Tinha um altar com muitas imagens de muitas entidades. E pegaram uma imagem das sete saias, da minha sete saias, e colocaram do lado dessa imagem. E eu perguntei: quem é esse Exu? Não sabia de nada, né? Aí a mãe de santo falou: é o Exu de Duas Cabeças. Aí eu falei: nossa, mas é o que é? Ele nasceu assim, ainda desse jeito? Aí ela falou: sim, ele é metade homem e metade mulher. Aí o que eu pensei na minha cabeça? Ou é travesti ou é viado, então gostei. Não se preocupe que não é não, tá? Nada disso não. Mas eu só fui saber depois que eu fui, encontrei um médium e conversei com essa entidade. Antes disso, eu achava que era mesmo, né? Por isso é bom a gente investigar. Se a gente toma qualquer coisa por um pensamento à primeira vista, a gente pode se confundir. Seria muito bom se até hoje eu estivesse falando, né? Ah, e o Exu de Duas Cabeças é LGBT. Na época eu ainda dizia, é GLS. Mas não é não, tá? Mas como é que eu sei que não é? Porque eu sei a história desse Exu e agora eu vou contar para vocês, tá? Vocês vão ver pela internet, se vocês pesquisarem pela internet, porque agora há pouco eu pesquisei ele, não para a história que eu já tenho, mas as imagens, né, das estátuas, e eu vi ali coisas esdrúxulas, tá? Pessoas ali que escreveram que esse Exu, ele vem da fundação da Terra, do planeta Terra, ou que ele é uma energia cósmica, ou que ele é uma alma condenada, deformada, e uma série de histórias complexas. Mas não é isso não. A história desse Exu é basicamente Romeu e Julieta, numa versão brasileira. Entende? E aí eu vou começar aqui a contar, tá? Primeiro dizendo, este Exu, ele é muito antigo na espiritualidade brasileira, mas ele não é um Exu milenar. Ele é um Exu que existe há alguns séculos, porque ele nasceu no Brasil. E ele é composto de duas pessoas. Ele não é um Exu que tem duas cabeças. Ele é um corpo misto de duas energias. É como se houvesse duas pessoas que se concentraram e se fundiram em uma só. Antigamente, ainda existe isso hoje, mas é mais no interior. Mas antigamente havia uma coisa chamada beata. Beata eram mulheres que elas não puderam ser freiras, porque se casaram, mas eram muito comprometidas com a Igreja Católica. Vocês assistiram aquela novela Gabriela? Teve uma segunda versão, um remake com a Juliana Paz, né?
A primeira é com a Sônia Braga. E teve com a Juliana Paz também, que tem ali a Gabriela, mas ali naquela história você vai ver muitas pessoas, muitas mulheres assíduas na igreja, que vão na igreja e usam véu na cabeça e tudo. Aquelas são as beatas. Elas são extremamente católicas. É assim, uma coisa assim de serem bitoladas, viciadas no catolicismo. E havia uma beata chamada Maria. Ó que nome inovador. Maria era o nome dela, tá? Muito devota de Nossa Senhora e principalmente de São Francisco de Assis. Mas é muito católica mesmo, roxa. E aí, o que acontece é, ela se casa com um homem de poder social, e esse homem quer que ela tenha filhos, mas ela não conseguia ter filhos. Tentava e nunca engravidava. E esse homem foi, trazendo médicos, ela foi fazendo novena, orações, um monte de coisa, mas não tinha jeito. Por que não tinha jeito? Porque ela nunca teve nenhum problema com isso. Quem não podia ter filhos era ele era estéril. Mas, ele não sabia disso, então colocava a culpa toda nela. E aí, depois de alguns anos, assim, quase uma década tentando ser pai, ele vai atrás de um feiticeiro. No Brasil sempre houve perseguição religiosa. E ao mesmo tempo sempre houve o macumbeiro. O macumbeiro existe, tá, gente? Não adianta. O macumbeiro sobrevive, sempre tem um em algum lugar. E ele foi conhecer um homem chamado Aristides. Nome bonito, né? Aristides. Que era um grande feiticeiro. Só que era um feiticeiro um pouco alegórico, tá? Ele dizia que tinha vendido a alma para o Satanás, que cultuava o diabo. Isso tudo ele falava para criar fama, que na verdade o Aristides não era satanista, ele fazia magia natural e trabalhava com algumas entidades. Não era nada do diabo mesmo, não. E esse senhor, o esposo da Maria, ele vai lá e busca o Aristides para o Aristides cuidar da mulher dele, ou seja, para enfeitiçar Maria, para curar Maria dessa questão de não ser fértil. Até então, como eu falei, pensavam que quem era estéril era Maria. E aí o que acontece? O Aristides vem e começa a tratar da Maria. Ela era uma beata, uma mulher muito séria e extremamente bonita. Muito bonita. Uns cabelos pretos, assim, muito compridos, ondulados, um rosto muito bonito. Era um pouco gordinha e na época isso era muito bonito. Então, assim, ela era como se fosse a mulher mais bonita da cidade. Mas era muito séria, então quando saía na rua, ela saía assim com a roupa muito folgada para não mostrar nada, vestidos muito largos, sempre tinha um véu na cabeça. Então ela era linda, mas a cidade mesmo nunca tinha visto a beleza dela. O Aristides viu, porque foi lidar com ela dentro do quarto dela. Foi fazer muita coisa, muita magia, muito feitiço, muito banho, com ela nua muitas vezes. O marido, é claro, junto. Mas ele começou a ver como ela era bonita. E ele se apaixonou por ela. E ela fez tudo aquilo, gente, contra a vontade dela. Ela era uma beata da igreja. Vocês acham que ela queria ser tocada por um feiticeiro, como ela mesma dizia, um filho do diabo? Não, não queria. E ela foi fazendo o quê? Ela foi rejeitando ele, tratando ele mal, tá? Mas tem um dia em que o Aristides vai lá assim, ter algo com ela, de feitiço, de magia, e em um momento o marido não estava. E o Aristides fala para ela: meu anjo, eu estou aqui fazendo um trabalho à toa só pelo dinheiro. Você não vai engravidar porque quem é estéril é ele. E ela fica chocada, por quê? Porque ela já sentia que era isso. E aí ele diz para ela: olha para mim, eu pareço com seu marido. Eu tenho a mesma cor de pele, eu tenho o mesmo cabelo, os mesmos olhos. Se eu me deitar com você, você tem um filho, e quando nascer, não há o que dizer. Vão dizer que é do seu marido e fica tudo bem, porque senão ele vai se separar de você. E aí Maria ficou assustadíssima. Naquela época, ser uma desquitada. E sim, o fato de uma mulher não engravidar era justificativa para o desquite, ou seja, para o divórcio. E uma mulher desquitada, ninguém mais queria ela, nem a família. A desquitada ia parar no cabaré.
E ela olhou assim para ele e falou: não, eu não posso perder o meu marido assim, senão o que é que eu vou fazer? E o Aristides diz, né? Eu te engravido. Vamos fazer assim, só uma coisa comercial. Você vai me pagar um dinheiro, eu te engravido aqui e já era. Como se fosse assim fácil, né? E ela pensa por alguns dias e depois aceita. Ele volta lá no momento onde o marido não estava e tem relações sexuais com ela para que ela fique grávida. Mas ele fez de uma forma, com magia, com banhos, para que ela não ficasse grávida. Porque o que ele queria era que ela se apaixonasse por ele. E ele não queria só fazer um filho nela, ele queria casar com ela. Porque ela era a mulher mais bonita, inteligente e doce que ele já havia conhecido. E ele era um homem de dinheiro, mas muito mal falado. Ou seja, assim, na verdade, ele sabia que ele, enquanto homem, ele poderia dar a ela uma boa vida. Só não poderia dar a ela boa reputação. Ou seja, se ela casasse com ele, ela teria que deixar de ser uma beata. E, inclusive, teria que abandonar o cristianismo. Coisa que para ela nem passava pela cabeça dela. Nunca passou pela mente dela largar a fé. O que é que acontece? Ele vai voltando, porque ele fala para ela que não engravidou ainda, vamos tentar mais algumas vezes. E ele, vamos ser sinceros, era muito bom de cama. O marido da Maria, ele mantinha relações sexuais com ela por obrigação. Ele não gostava dela. Ele casou com ela porque ela era de uma boa família e era bonita também. Então ele ia lá uma vez na semana, ia para cima dela, 5 minutos. Acabou. Entende? E Maria, de verdade, ela nem se incomodava muito em fazer sexo com o marido, porque ela não sentia nada. O marido não era muito esforçado, né? Agora, com o Aristides, ela sentia muitas coisas e ela nunca tinha sido amada por ninguém. Nem pelo pai, nem pela mãe, nem pelo marido, nem pelas amigas da igreja. E o Aristides, vocês não pensam que ele ia para a cama com ela e fazia coisas vulgares. Não, ele era muito carinhoso com ela. Resultado, temos a Maria apaixonada por ele. Era o sentimento recíproco. E coisa vai, coisa vem, meses vão se passando, e ela olha para ele e diz: olha, eu tinha medo de perder o meu marido, mas hoje eu tenho medo de perder você. Vamos embora. Quem propõe a fuga é ela. E eles fogem. Aí vocês vão pensar, né? Então foi o marido que foi atrás deles. Não, o marido era um frouxo. Foi atrás de ninguém, tá? O que acontece é, o Aristides era muito mulherengo. E enquanto ele estava tendo toda essa situação sentimental, ele estava amando a Maria, ele tinha um relacionamento com outra mulher também. E esse relacionamento era de amante. A mulher era casada, né? Essa senhora era casada, e ele era só amante dela, era só uma diversão. Só que essa mulher também se apaixonou por ele. E quando ela descobre que Maria fugiu, e fugiu com um feiticeiro, e de repente ela fica sabendo que o amante dela também tinha sumido, ligou uma coisa com a outra. O amante dela era o feiticeiro. E ela foi no rastro com muito ódio. E aí o que vai acontecer é, ela vai encontrar esse casal em uma outra cidade. E vai armar uma situação muito disfarçada para envenenar os dois. E eles se alimentam de uma refeição, tá? Como se essa senhora entrasse na casa deles, na surdina, e trocasse alguns temperos que tinha na cozinha por veneno. Então a própria Maria fez uma refeição e ela própria se envenenou, sem saber. Por quê? Nos temperos tradicionais estava misturado um monte de veneno, né? Ou seja, a quantidade de veneno ingerida não foi pouca. Porque a própria Maria foi dosando ali, colocando bastante. Era uma mulher que cozinhava bem, né? Então, muito tempero, muito veneno. E os dois morrem, né? Morrem abraçados. Eles tomam aquilo, eles comem e sentem uma sonolência, uma coisa pesada, e decidem se deitar. O Aristides era um grande feiticeiro, mas ele nunca desconfiaria que iria comer veneno da mão da Maria. Porque, claro, Maria era muito boa, muito doce. Mas ela o envenenou e se envenenou sem saber, né? Se abraçam, dormem e não acordam. E o que acontece? Quando eles morrem, de imediato, Maria, sendo uma boa pessoa, uma alma de luz,
O mundo espiritual, os ancestrais dela, os guias dela, vêm buscar ela, muito iluminados. É uma coisa muito feliz para ela. E quando ela olha para trás, o que ela vê? O Aristides sendo arrastado por espíritos ruins, que iriam levar ele para outro lugar, porque ele devia. Quando ele falava que tinha vendido a alma para o diabo não, mas para outros seres, sim. Então ele devia muita coisa e estava sendo de fato castigado com violência, aquela alma sendo arrastada e ele gritava por socorro. E o que ela faz é, ela vai embora, ela foge do caminho de luz e vai até ele. E tenta impedir, tenta lutar com aqueles espíritos ruins, mas os espíritos dizem, se afaste, nós não podemos tocar em você. Você não é nossa, mas ele é. E tem uma peleja muito grande. Aquela moça Maria, ela se converte numa guerreira naquele momento, lutando por ele, porque ela o amava muito. Eu sei que a história aqui se passou como se fosse só dois homens, aliás, um homem e uma mulher, né? Fazendo sexo e gostando disso. Não, gente, não é isso não. Progrediu para um amor verdadeiro entre eles. Se amavam demais. E o que a Maria faz? Ela recebe o aconselhamento de um dos guias espirituais dela. E ele diz assim, olha, se você se apegar a ele, ao Aristides, se a sua energia estiver impregnada dele, eles, os espíritos malignos, não poderão levá-lo. Porque se levar ele significa levar você junto, eles não podem. Entende? Assim como nós, que somos de luz, não podemos te levar se você estiver com ele. Aí ela pergunta, mas então para onde eu vou se eu ficar com ele? E o espiritual de luz diz, você fica aqui. Você se torna um espírito da terra. Você não vai, né, vamos pôr entre aspas, nem para o céu, nem para o inferno. Você fica aqui. E ela vai lá e abraça o espírito do Aristides com muita força. Muita força. E as almas, né, malignas tentam puxar, né, o espírito do Aristides dela. Já as almas de luz, os espíritos de luz, empurram ela para ajudar ela, para que ela tenha força de segurá-lo, né? E ali é uma coisa tão grande, o Aristides abraçando ela com força e com muito medo, e ela abraçando ele com força e com muito medo, e é um abraço tão forte que o que resulta é uma alma entrando dentro da outra. E de repente eles são uma coisa só. E aí todo mundo tem que soltar eles. Os espíritos malignos não podiam mais mexer nele. E nem os de luz. Porque agora, aquilo era o quê? Era Aristides ou era Maria? Eram os dois. Os dois se tornaram um. Então o formato físico é desconexo. Quando se olha a aparência física daquela alma, né, se é que pode existir uma aparência física em uma alma, mas você sabe, né? A maneira que se apresenta é com partes masculinas e femininas. Eu entendo que vocês vão encontrar imagens do Exu de duas cabeças, pintado de vermelho, uma coisa diabólica, mas não era assim. Quem fez isso fez depois. Na verdade, nem essa imagem com cada um com uma, né, tem uma imagem que é um corpo, duas cabeças, e as duas cabeças com um olhar triste. Não é assim, tá? Porque não há duas cabeças, né? É um espírito inteiro. Mas às vezes tem partes que são femininas ou masculinas. Por quê? Porque a síntese do espírito é um homem e uma mulher. Só que, quando estão convivendo por aí, por fora esse espírito vai se movimentando, mas por dentro existe como se fosse um ambiente dentro dessa alma, onde a Maria e o Aristides estão ali de mãos dadas. Tanto que, eu não tenho como mostrar, eu vou até colocar aqui uma imagem de algo similar. Este médium, que através dele eu soube dessa história, né, esse médium deste Exu, ele não tinha no altar dele essa imagem do Exu de duas cabeças desse jeito, né? Que é um corpo com duas cabeças, um corpo com parte masculina e feminina. Ele tinha essa imagem aqui de duas mãos dadas. Eu vou colocar aqui, essa que eu achei são duas mãos brancas, mas a que eu tinha visto no altar dele era uma mão preta e uma mão vermelha, juntas, que é de cada um ali, né? Do Aristides e da Maria, tá? Por que eles se mantêm juntos até hoje? Quando alguém trabalha com essa entidade,
geralmente a entidade incorpora e é muito diferente aquele tipo de incorporação. Por quê? Porque a entidade fala com você e em um segundo ela fala com a voz grossa masculina, de repente não. De repente é uma voz suave e feminina. Por quê? São os dois que estão falando ao mesmo tempo, interagindo ao mesmo tempo. Mas por que eles estão juntos até hoje? Porque por um momento, uma situação simples, que Maria se afaste dele, o espiritual negativo o busca. E aí o próprio Exu, né, que é um Exu Pombagira mais ou menos, o Exu de duas cabeças, ele revelou que Maria e ele têm uma fita vermelha, como se fosse uma fita de cetim, que eles amarram um no pulso do outro, porque já houve pequenas situações onde tiveram que se separar e voltar a ser duas pessoas. E é muito perigoso. Situações que eles têm que ser muito rápidos. E essa fita é amarrada no pulso de cada um para que eles possam puxar um ao outro de volta. Entende? Então, o Exu de duas cabeças, por incrível que pareça, é uma grande entidade para proteção, é uma grande entidade para dinheiro, mas é uma entidade maravilhosa para quem trabalha com amor. Não com paixão, com amor. Entende? Porque ele existe pelo amor. O que manteve ele junto, o que mantém ele sendo quem é o amor. Vocês veem que coisa bonita? Tá? Não significa que aquele trejeito pesado e feiticeiro do Aristides morreu. Ou que aquela retidão, aquela severidade espiritual de Maria também foi embora. Não, ainda existe aquilo. Então é um Exu que ele é feiticeiro ainda. E ao mesmo tempo é um Exu que cobra muito as pessoas de bom comportamento. Por quê? Quem cobra muito de bom comportamento? A Beata Maria. E quem faz muita macumba, feitiço e magia? O feiticeiro Aristides. E eles são a mesma pessoa. Então, quem trabalha com ele tem duas vertentes. Mas é assim que é. Eu sei que é muito confuso, mas o espiritual geralmente ele é confuso mesmo, né? A parte triste é que muita gente vai representar esse Exu como uma coisa ruim, como uma coisa anormal. Eu já vi muitas imagens muito demoníacas deles. Não que seja ruim pintar de vermelho, se for para elogiar. Como se faz, por exemplo, com a Pombagira, Rainha do Inferno, né? Que é uma coisa boa ela ser vermelha. Como se faz, por exemplo, com alguns Exus. Exu Lucifer, muitas vezes é pintado de cores fortes, como o vermelho. Mas eu vejo pessoas representando esse Exu de duas cabeças como uma coisa negativa, quando na realidade é uma das melhores entidades que alguém pode trabalhar. É difícil para o médium, é mesmo, porque o médium fica muito confuso. Por quê? Porque ele tem um Exu e uma Pombagira juntos, ao mesmo tempo, não há como desassociar. Então, às vezes, o médium não entende o que está acontecendo. O que vai ser desse culto? Para onde vai? Vai para algum lugar. Fique tranquilo. Para algum lugar vai. E para algum lugar bom. Entende? Então, se você é médium dele, eu sei que tem muitos, muito poucos. Mas se você é uma sorte. Só que Maria é recatada, né? Então ela não fala muito da vida dela. Então pode ser que muitos médiums dele nem saibam desse Exu, nem saibam dessas coisas boas, né? Mas é uma entidade que vale a pena. Como eu falei, esse tipo de entidade está desaparecendo, né? Está sumindo. Mas se vocês tiverem a chance de conhecer, se ouvirem falar, na minha região tem alguém que trabalha, vai lá ver. Vai lá, vai conhecer. Vale a pena, né, terem aí pelo menos um último contato com esses espíritos tão positivos. São positivos, não são perfeitos, mas ainda assim vale muito a pena, né? Então aqui um saravá para o Exu de duas cabeças e logo mais eu trago mais informações sobre outras entidades.